Fala pessoal, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo. Olha só, agora eu estou também com o meu site, isso mesmo, www.renangalvani.com.br. Nesse site você também vai poder ler matérias sobre futebol virtual. Muita coisa que eu posto nas redes sociais ou que eu posto aqui no YouTube também vai ter matérias, né, relacionadas aos temas que tá rolando do UFC, tá rolando do eFootball, do UFL, tudo que é futebol virtual tem lá. Algumas matérias são escritas por mim, outra por nosso parceiro jornalista João Guimarães e outros parceiros que vão vir no futuro que também vão escrever matérias alimentando sobre games. Então, passe lá, você pode fazer também seu comentário, debater com a galera, é um espaço também para você poder interagir e saber mais coisas, tá? Então, entra lá no meu site, renangalvani.com.br, lá tem todas as informações, tem Twitter, Instagram para você seguir, YouTube, enfim, tem muita coisa legal chegando por lá também no site, beleza? É a novidade aqui do Renan para você. E hoje foi um dia de nostalgia e de não nostalgia, né? Muitas coisas aconteceram no dia de hoje sobre a Konami e o eFootball, tá? A gente vai começar com as coisas negativas aí falando, obviamente, tá? O Bayern, né, deixou de estar no jogo, presente no jogo. Se você tinha jogadores do Bayern, etc., eles seguem com você, tá? Jogadores que não sejam de GPs, né, cartas normais, os uniformes que você comprou em packs antigos, etc., tudo segue com você, mas o time do Bayern não está mais presente, tá? Não tem mais como você jogar com o Bayern, com os times reais do Bayern, o elenco, etc., nem o estádio do Bayern está presente. Obviamente a gente já sabia que isso ia acontecer. Outra coisa, né, que também foi anunciado, que a Konami fechou a exclusividade com a Liga MX por 5 anos. E alguns clubes parceiros vão também fazer parte, junto com fãs escaneadas, estádios, né? Então, esses parceiros, poucos parceiros que ainda restaram dos clubes mexicanos no eFootball, obviamente eles vão sair junto com o seu estádio em algum momento. Acho que lá no lançamento aí do próximo UFC já deve estar saindo também do jogo da Konami, tá? Então vai ficar a Liga MX toda com a EA Sports. Além disso, também vai sair a parceria com o Colo-Colo, tá? Lembrando que a gente está falando de parceria, não licenciamento, tá? Vai sair aí a parceria com o Colo-Colo e, obviamente, sai também o estádio monumental do Colo-Colo. Isso vai sair do jogo também, a Konami já te retirou lá. Além disso, o Atlético Mineiro também perde a parceria com a Konami. A gente sabe que essas coisas são meio temporárias, tá? Eu vou explicar isso já já pra vocês, mas por enquanto também está fora das parcerias da Konami. Também a Série B italiana, né, que é licenciada no eFootball, também deve virar a Série B italiana genérica, né, a competição, tá? Não os clubes, né? Deve virar genérico em algum momento também, porque eles já mudaram, alteraram lá no site oficial, tá? Então fica sem a Liga A oficial e sem a Liga B, que também deve vir licenciada, obviamente, no jogo da EA Sports. Pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer. Lembrando, novamente, já falei 915 mil vezes, a Série A e B italiana, ela não dá direito aos clubes participantes. Isso são licenciados à parte, né? Tanto que a EA não tem todos os clubes italianos licenciados na Série A, tá? Então, basicamente, o que eles oferecem é a bola, a taça e o logo da Série A italiana ou Série B italiana, beleza? E o Flamengo, que eu te falo para vocês que ia voltar a parceria em algum momento, voltou a parceria, já aparece também lá no site, na aba parceiros com a Konami. Então a Konami deve voltar a trazer muitas coisas em breve, né? Era questões contratuais mesmo, de renovação e etc. O Flamengo já está ativo novamente dentro do eFootball, certo? E para a parte positiva e nostalgia, a Konami vai falar sobre esse 30 anos aí de aniversário, né? Já começou as campanhas com jogadores lendários, cartas lendárias, também um tema todo lendário, uniforme bonitão lá do PES 2016 e também do trailer que o Beckham usou no PES 2019, enfim, cara, nostalgia pura, apenas 100 coins, você pode comprar esse uniforme lindo e eu, obviamente, vou comprar o meu com toda certeza, cara. E tem mais, a Konami também falou oficialmente que vai anunciar no dia 21 de julho, né, as novidades do jogo, tá? Eles não devem citar diretamente sobre eFootball 26, mas sim o que vai estar chegando nos próximos meses, tipo um roadmap, né? O evento Connect da Konami dia 21 de julho. E eles vão falar sobre novas licenças, né? Eles mesmos falaram sobre novas licenças. Também vai ter um novo modo de jogo anunciado e parcerias com jogadores também. Algumas parcerias com alguns jogadores interessantes vão estar chegando também de anúncio, tá? Então vai ser um novo começo aí de nostalgia
para esses 30 anos, né? E o que seria esse novo modo de jogo, Renan? Não sei. Muita gente acha que é Master Liga, a gente acha que pode ser o modo cooperativo, aí o X11, por exemplo. O que vai acontecer, né? Eu, sinceramente, olha, ficaria muito surpreso se for a Master Liga. E para ser a Master League, eles têm que anunciar licenças interessantes, porque atualmente eles estão vendo perdendo a licença, né? E Master League sem licença não faz muito sentido, mesmo que tenha lá o editor, etc, né? A gente precisa ter as licenças reais aí das ligas para ficar mais divertido. Então vamos ver o que vai acontecer no dia 21 de julho, anúncio de novas licenças, novo modo e novas parcerias com jogadores, tá? Inclusive o Yamal, né, que vai ser aí o novo capa junto com o Messi, já tá sendo, né, e vai ser ainda mais para a versão do eFootball 2026, prevista para a primeira semana do mês de setembro. No mais, é isso, meus queridos. A gente vai ter um pequeno update, né, agora no dia 10 de julho. Será que vem o Pelé? Será que vem alguma coisa interessantinha também? Vamos ver o que vai acontecer nesse final da versão do eFootball 2025. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Um grande abraço, é nóis e tamo junto!